Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqueles que ainda não foram inscritos, se inscrevam. Aqueles que assistem nossos vídeos, pedimos que curtem, comentem, compartilhem. Estejam conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras do Evangelho no Lar, terça-feira Evangelho Presencial, terça-feira também a nossa irradiação. Todos os sábados a nossa Reformente, uma das 15 às 17 horas. Segue o nosso endereço para aqueles que querem estar conosco pessoalmente. Nosso telefone para contato, para qualquer dúvida. Siga também o CESB no Instagram. E segue o nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente, contribuindo com qualquer valor. Toda ajuda auxilia bastante na manutenção do nosso conteúdo, na continuação do nosso trabalho, na manutenção também do nosso prédio físico. Agradecemos bastante. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais esse Evangelho no Lar. Convidamos a realizar conosco esse Evangelho a equipe espiritual do CESB, responsável por esse trabalho que ora se inicia, para que nos auxilie realizando a limpeza psíquica em nosso lar, fluidificando as nossas águas, auxiliando-nos naquilo que há de necessário dentro do nosso lar, e também aos nossos benfeitores, que possam nos auxiliar na compreensão, no entendimento da lição, e nos lembrar da lição ao longo da semana e de que forma nós podemos utilizar esse conhecimento para colocar em prática em nossas vidas, na nossa família. Que assim seja. Hoje a nossa lição do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, é a lição de número 3, Domínios. Há muitos dominadores no mundo, senhores de trato, de terra que mudam de donos, proprietários de rebanho que morrem, depositários de valores que desaparecem, argentários de moedas que se gastam, comandantes de homens que perecem, donos de consciências que se libertam, titulados por investiduras universitárias que descambam para o orgulho e a loucura, dominadores e dominados em toda parte, chefes que são, por sua vez, subalternos a outros chefes, possuidores que são mordomos passageiros, senhores que também são escravos das paixões. Legitimamente existe só um dominador real, aquele que se domina a si mesmo. Renovada pela claridade do Evangelho, examina até onde vão as fronteiras dos teus domínios e experimenta a força que vem do céu. Se poderás reprimir a cólera, advinda da incompreensão de quem ajudas, continuando a ajudar, se guardarás submissão pura e simples ante os impositivos injustos que te sejam exigidos pela causa cristã, que esposas e defendes, se manterás perseverança continuada entre desertores do ideal grandioso em serviço efetivo, se converterás conduta reta entre as tentações. Zoese, nascida na invigilância de muitos, se exercerá renúncia constante como clima para a própria ascensão. Se oferecerás perdão sistemático a despeito de tudo, e continuarás na sementeira intensiva, apesar das dificuldades renovadas. Se podes insistir quando os outros fogem, demorando na fraternidade em prol do júbilo de todos, dominando a ira e a preguiça, o medo e o orgulho ferido, a cobiça e o amor próprio desdenhado, e ainda porfiás com definida e clara fé. Então adquiriste aquela autoridade que vem do céu e não pode ser retirada, e que por fim
fará de ti um legítimo servo do Cristo a caminho da redenção. Hoje a nossa lição, por título Domínios, a lição de número 3, Joana vai tratar de um assunto bastante interessante, porque ela fala sobre os domínios que existem, e ela diz há muitos dominadores no mundo, e ela vai tratar várias formas de dominadores que existem no nosso mundo. Mas todos esses dominadores, todos esses que dominam alguma situação, que dominam propriedades, que dominam dinheiro, que dominam pessoas, que dominam consciências, que dominam títulos, que dominam chefias, são domínios transitórios e são domínios materiais e, portanto, passageiros. Uma hora eu posso estar na condição de dominado, outra hora de dominador, ou eu posso ser ao mesmo tempo dominador e dominado. Isso modifica bastante no nosso mundo. Mas ela vai dizer algo interessante, que isso sim é algo muito relevante para o nosso espírito, para a nossa compreensão. Porque existem vários tipos de domínio no mundo, mas todos eles são servos de alguma situação. Todos os grandes dominadores são de alguma forma dominados, muitas vezes dominados pelo seu próprio objeto de domínio também. E existe um tipo de domínio no qual nós devemos sim estar sempre em busca. Esse é o domínio que a gente deve ter por meta. Isso deve ser o alvo do nosso domínio, sempre, incessantemente, que é o domínio de si mesmo. Porque por mais que eu domine alguma situação, por mais que eu domine algo, isso é passageiro, é transitório, e muitas vezes eu posso dominar algo, dominar uma situação e posso perder isso pela minha própria falta de domínio interno, o equilíbrio interno. Então ela diz aqui que legitimamente existe um dominador real, existe um único dominador que ele é real. Todos os outros tipos de dominadores são ilusórios, porque são transitórios. E ela diz que é aquele que domina a si mesmo. Aquele que domina a si mesmo, que domina as suas emoções, que domina os seus pensamentos, que domina os seus sentimentos, que domina ser. Esse é o verdadeiro e o real dominador. Não é aquele que domina alguém ou que domina algo, mas é quem se domina. Quem tem essa capacidade de autocontrole, de autoequilíbrio. Porque quem se domina tem paz. Quem se domina adquire as virtudes. Quem se domina não deixa que o mundo fora lhe desequilibre. Por isso que é tão difícil o autodomínio. Ele é um exercício, não é algo que a gente nasce e adquire com a maturidade, com a idade no nosso mundo. É algo que a gente adquire na nossa evolução. E podemos adquirir no nosso mundo esse autodomínio, mas desde que ele age em consonância, desde que ele esteja no domínio evolutivo de nós mesmos. Conseguiremos nos dominar na medida em que nós vamos nos treinando, nos auxiliando a nos dominar. Retirar de nós as mazelas, aquilo que faz com que nós não nos dominemos e colocar no lugar as nossas virtudes, as nossas conquistas morais e espirituais, para que a gente consiga esse autodomínio. E ela diz aqui, renovado pela claridade do Evangelho. Então esse domínio de si mesmo só acontecerá
quando nós já estivermos renovados. Renovado pressupõe que nós já conhecemos o Evangelho, que nós já temos esse conhecimento e que esse conhecimento já tenha adentrado em nós, já faça parte de nós. E a partir do momento em que ele faz parte de nós, ele promove uma mudança em nós. Ele promove a nossa renovação. A mudança do homem velho para o homem novo, renovado, pela claridade do Evangelho, pelo conhecimento contido no Evangelho que ilumina as nossas almas e que clareia o nosso conhecimento. Examina até onde vão as fronteiras dos teus domínios. Aqui ela nos convida a examinar a nós mesmos para saber qual é o nível do nosso autodomínio. Nós tivemos, neste último sábado, a nossa Reforma Íntima, a lição de número 64 e 65, elas vão tratar também sobre a paz, a boa vontade e a má vontade, que falam também sobre esse domínio de nós mesmos. Muito interessante, convido a todos a assistirem, que é um complemento também desse entendimento. Então, nós temos que verificar em nós se nós nos dominamos ou se somos alvos fáceis, que qualquer um que chega desequilibrado também nos desequilibra. Qualquer um que chega com raiva, nós ficamos com raiva. Qualquer um que chega sem paz, violento, nós perdemos a nossa paz e também nos transformamos em violento. Porque se alguém nos desequilibra, significa que ainda possuímos o desequilíbrio dentro de nós. Nós não nos dominamos, não retiramos de nós essa imperfeição para que ela não faça parte do nosso ser. Ainda temos ela, então nós temos que verificar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, os nossos relacionamentos, como a gente está, para conseguir auxiliar-nos e verificar esse domínio. E então ela diz: experimenta a força que vem do alto. Ela nos convida a experimentar essa força que vem do alto, que vem de Deus, para nos auxiliar nesse nosso autodomínio. Se poderás reprimir, e aí ela diz que se nós contidos dessa força, nessa renovação, se nós conseguimos então, se poderás reprimir a cólera advinda da incompreensão de quem ajudas. Então ela diz que uma forma de você verificar a sua fronteira de domínio e verificar se houve já uma renovação em você pelo Evangelho é quando alguém lhe instigar a cólera, você então continua a ajudar. Quando alguém lhe instigar a incompreensão, alguém não te compreender, você mesmo assim auxiliará. Se poderás reprimir a cólera dentro de si, advinda da incompreensão dos outros, de quem ajudas. A incompreensão daqueles que você ajuda, então daqueles que você já colabora com eles, continuando a ajudar. Se guardarás submissão pura e simples ante os impositivos injustos que lhes sejam exigidos pela causa cristã. Se você vai se manter na linha, submisso
realizando a vontade de Deus, se guardarás pura e simples submissão ante os impositivos injustos, ante os acontecimentos, as situações injustas em que você está sendo injustiçado, que te exijam, que sejam exigidos pela causa cristã. Porque muitas vezes na nossa causa cristã, em sermos exemplos, muitas coisas injustas podem nos acontecer num mundo injusto como o nosso. Jesus mesmo foi o mais injustiçado de todos os seres humanos que aqui já passaram pela terra. Porque nada devia a nós. Pelo contrário, era nosso mestre. Era puro amor, pura bondade, e olha só o que nós fizemos a Ele. Imagina nós, que ainda somos muito imperfeitos. Então, aqui ela diz, se apesar de estarmos em um mundo imperfeito, nós seremos testados. Se nós, nos momentos de provas, em momentos de situação difíceis, se nós vamos manter a nossa fé, se nós vamos manter os impositivos cristãos, se nós vamos nos manter cristãos, mesmo quando estivermos sendo injustiçados, e se nós vamos nos manter submissos ao puro e simples impositivos do cristianismo. Submissão pura e simples ante os impositivos injustos que te sejam exigidos pela causa cristã. Então ela fala aqui, se nós somos cristãos realmente, se nós nos mantemos cristãos, apesar de muitas vezes as situações não serem favoráveis a nós, se guardarás submissão pura e simples ante os impositivos injustos que te sejam exigidos pela causa cristã, que esposas e defendes. Se nós somos cristãos, se nós dissemos que somos cristãos, esposa e defende, nós defendemos o cristianismo, então se nós nos manteremos cristãos apesar de tudo, apesar de qualquer coisa que nós venhamos a sofrer, de sermos muitas vezes injustiçados criminalmente ou por alguma ofensa moralmente, e mesmo assim nós nos mantemos na causa cristã, defendendo, mesmo que não sejamos beneficiados naquele momento em ser cristão, mas moralmente seremos, mantendo-nos fiéis à nossa causa. Se manterás perseverança continuada entre desertores do ideal, grandioso em serviço efetivo. Se manterás perseverante. Se você se manterá perseverante, persistindo, perseverança continuada, uma persistência constante, ou seja, ininterrupta, constante, entre desertores do ideal, porque nós encontraremos muitos irmãos pelo caminho, muitos dos quais deixarão de persistir o ideal cristão. Transitoriamente estão conosco, mas algum percalço da vida, alguma situação, os retiram desse caminho e eles direcionam um outro rumo. E se mesmo assim nós vamos nos manter fiéis ao nosso ideal, mesmo que os nossos companheiros próximos muitas vezes deixem de seguir esse ideal, se nós manteremos. Grandioso em serviço efetivo. Desertores do ideal grandioso em serviço efetivo. Se converterás conduta reta entre as tentações zoezes. Se nós nos manteremos na conduta reta, sendo fiéis ao nosso conhecimento, aos princípios cristãos, mesmo diante das nossas tentações, daquilo que nos faz retirar dessa conduta reta, daquela situação que nos retira do ideal cristão. Por exemplo, alguém me fez um mal e
eu gostaria muito de me vingar. Então eu já saí desse ideal cristão. Essa é uma tentação. Agora me cabe perdoar, que é o que Jesus nos aconselha, ou me vingar, se eu vou ceder a essa tentação de me retirar do caminho reto. Então, aqui ela diz que nós seremos testados nessa nossa renovação se nós perdoarmos, ao invés de nós nos vingarmos. Se nós nos mantermos retos, mantermos fiéis ao nosso ideal, constante ao nosso ideal. Nascidas da invigilância, ela diz que as tentações vêm em decorrência da nossa invigilância, da invigilância de muitos. Porque todas as vezes que a gente deixa de vigiar e orar, como Jesus já nos dizia, as nossas más inclinações, as nossas tentações, as nossas paixões inferiores afloram, porque ainda está em nós. Então, que nós consigamos mantê-las sob domínio. Se exercerás renúncia constante como clima para a própria ascensão. Essa é uma parte muito interessante que foi comentada também na nossa Reforma Íntima sobre as renúncias. Nós, mesmo fazendo caridade, mesmo com muito conhecimento, será exigido de nós, para a nossa ascensão, a nossa evolução, renúncia. Se exercerás renúncia constante, ou seja, nós renunciaremos constante, muitas renúncias, como clima para a própria ascensão. A nossa evolução depende das nossas renúncias. E as nossas renúncias são muitas. Uma das nossas renúncias, por exemplo, que nós analisarmos assim, simples. Hoje é segunda-feira, às 20 horas, e tem um aniversário para eu ir. Tem alguma festa? Tem alguma comemoração? Tem algum acontecimento? E eu então deixo de ir para realizar o evangelho em minha casa, porque considero que fazer a limpeza psíquica no meu lar, estar com Jesus no meu lar, esse momento os benfeitores, é essencial para o equilíbrio da minha família, e eu renuncio aos prazeres do mundo momentâneos para a minha paz e equilíbrio espiritual. Esse é um tipo de renúncia. Outra renúncia, eu tenho uma atividade, eu tenho um trabalho religioso para desempenhar, e eu tenho alguma festa, algum acontecimento que é no mesmo dia, coincidiu ser no mesmo período, que eu então renuncio aos prazeres, renuncio às festas, aos acontecimentos, para cumprir o meu dever cristão de auxiliar aqueles que de mim necessitam, naquele trabalho que eu desempenho no centro espírita, em alguma obra de caridade, ou mesmo para mim mesma. São diversas as renúncias que nós faremos, e essa renúncia, elas são sempre materiais, e também algumas renúncias espirituais que nós teremos que fazer. Renúncia das nossas más inclinações, renúncias das nossas más tendências, renúncias dos nossos vícios. Não que os nossos vícios, vícios de álcool, vícios de droga, nos tornem um ser humano ruim. Não, muitas vezes os nossos vícios não nos tornam um ser humano ruim propriamente, mas eles nos prendem à terra. Porque no mundo espiritual não existe álcool, não existe droga. Nossa essência espiritual não necessita desses elementos químicos da terra. Aliás, nós também teremos que renunciar às nossas ambições, à nossa ganância, porque no mundo espiritual tudo é compartilhado. Não há essa ostentação material,
Não há nem essa necessidade, porque a vida lá é diferente, a essência nossa é espiritual. As questões são muito mais profundas do que o nosso próprio mundo material, que inclusive os espíritos nos dizem que é muito materializado. Nós faremos inúmeras renúncias, sempre. Esse é um dos requisitos que nos medem até que ponto nós estamos realmente imbuídos de evoluirmos. Às vezes a renúncia vem de muitas situações. Por exemplo, eu gostaria de aprender pintura, suponhamos, mas naquele instante da minha existência não posso mais realizar esse meu hobby da pintura, não posso fazer essas aulas porque eu preciso desse tempo para uma outra atividade espiritual. Alguns também que são médiuns vão entender bastante essa renúncia, os relatos que nós já ouvimos, até mesmo no próprio Chico, que foi relatado numa das reformas íntimas, em que ele gostaria de aprender a tocar violão, e que Emmanuel então falou para ele assim, não impediu, mas disse a ele que as pessoas que ele necessitava auxiliar ficariam na fila no período então que ele tocar e aprender a tocar violão, mostrando que há coisas que nós gostaríamos de fazer no mundo, de situações que nós gostaríamos ainda de ter no mundo e que não nos cabe mais. É uma renúncia muito difícil que nós também faremos, é a renúncia do nosso mundo material, principalmente na velhice ou na doença. Essa é uma renúncia, é uma prova também para quem se encontra muitas vezes nessa situação. Não que vai desencarnar de imediato, não é isso que nós estamos dizendo, mas que toda vez que você adoece, há uma possibilidade de passa pela nossa cabeça que o nosso corpo ele é passageiro e que a nossa vida tem um tempo. Essa preparação para a morte, você vai ver então o que está te prendendo na Terra. Quais são os seus vícios, os seus defeitos que você necessita trabalhar nesse período. Renunciar ao nosso mundo material é nos preparar para o nosso mundo espiritual, nos preparar para a nossa verdadeira vida. Então nós temos que verificar também o que necessitamos renunciar do mundo, o que nos acorrenta no mundo, o que precisamos renunciar. As nossas crenças também nós nos renunciamos. Aqui nós estamos falando do Evangelho, e uma das crenças que a gente tem, que nós também temos que renunciar, que é a nossa crença familiar, de que toda família é perfeita, de que os pais amam sempre os filhos, de que os irmãos não brigam e que as brigas às vezes só são no período da infância, de que a família se ama e nós temos que amar, nós temos que conviver, nós temos que suportar. Isso é uma crença. Nós não temos que suportar nada, nós não temos que conviver com quem a gente... Não é que a gente... Às vezes, nós temos que renunciar também à convivência a pessoas que nos adoecem. Essa é uma renúncia sadia no ambiente familiar, mas ela não é uma renúncia definitiva. Muitas vezes é uma renúncia de autopreservação. As pessoas, os nossos familiares, muitas vezes podem nos colocar em situações, podem ser pessoas que, pelo seu próprio desequilíbrio, pelos seus problemas psicológicos, que não querem tratar, e a gente respeita, não estamos aqui julgando, impossibilita, inviabiliza uma convivência saudável, uma convivência equilibrada. Nós não temos que suportar e conviver com quem nos adoece.
com quem nos maltrata, com quem nos humilha, com quem nos desmerece. Nós temos que ter compreensão, nós temos que amar, nós temos que auxiliar. Mas também muitas vezes nós temos que renunciar à convivência com aquela pessoa, para que na pouca convivência não haja tanta briga, não haja desentendimentos. Muitas vezes a renúncia da convivência vem para que nós tenhamos uma melhor convivência, porque quanto mais próximo, mais atrito, mais enxerga os defeitos, mais há possibilidade de discórdias e brigas. Então a renúncia a esses acontecimentos, essas possibilidades, podem ser feitas na renúncia também da convivência. Não quer dizer que eu nunca mais vou falar, não é uma briga, não é uma virada de costas, é uma renúncia. Às vezes a gente pode renunciar até um filho, se assim for necessário. Essa renúncia, não estou dizendo que eu não amo, não estou dizendo que não vou auxiliar, não estou dizendo que essa pessoa agora tem que me esquecer. Não, às vezes nós temos que renunciar aos nossos filhos na nossa visão, porque às vezes eles cresceram e eles necessitam ser adultos. E nós temos que renunciar a essas crianças que nós temos na cabeça, que os pais sempre veem os filhos como pequenos. Nós temos que renunciar muitas vezes também à convivência com o filho que não quer a nossa convivência. Às vezes nós temos que deixar as pessoas ser livres. Essa é uma renúncia. Porque não que eu deixo de amar, mas eu renuncio o meu interesse interno, as minhas necessidades, para auxiliar nas necessidades do outro. Às vezes o que o outro precisa é da nossa renúncia, que nós renunciemos eles, a convivência com eles, para termos uma melhor convivência, uma convivência mais saudável. Há inúmeras renúncias que a gente tem que fazer em benefício de nós e também que beneficiam a nossa família. Renunciar às brigas, renuncia ao nosso ego de querer vencer, de querer mudar, porque ninguém muda ninguém e a gente tem que compreender que temos que renunciar, querer mudar o outro também. É um tipo de renúncia na nossa família. Se nós analisarmos, nós temos muitas renúncias para fazer só no âmbito familiar, na nossa vida. E nós faremos inúmeras renúncias sempre durante a nossa existência. E são essas renúncias que vão nos acendendo. São as renúncias que eu faço, que eu evoluo com elas. Todos nós teremos que renunciar. Isso é inquestionável. Para a nossa evolução, teremos que renunciar a muitas coisas. Se ofereças perdão sistemático a despeito de tudo, e continuarás na sementeira intensiva, apesar das dificuldades renovadoras. Então, se exercer renúncia constante como clima para a própria ascensão, se oferecerás perdão sistemático. Nós temos que perdoar sempre, perdoar todos os nossos irmãos, todas as situações, perdoar sistematicamente. Nós temos que ser metódicos, sistemáticos em perdoar. A despeito de tudo, ela é bem clara. Perdão sobre tudo. E continuarás na sementeira intensiva apesar das dificuldades.
nós também seremos examinados no nosso domínio, se nós vamos continuar trabalhando em prol da nossa evolução, em prol do nosso próximo, na sementeira do bem, mesmo com as nossas dificuldades. Porque são as nossas dificuldades que vão nos renovar. Se podes insistir quando os outros fogem, demorando na fraternidade em prol do júbilo de todos. Então haverá situações em que a gente vai ter que insistir em mantermos firmes, mesmo quando os outros forem fugindo dessa situação, demonstrando a fraternidade em prol do júbilo de todos, para que todos sejam auxiliados com a fraternidade. Dominando a ira e a preguiça, ela coloca mais uma vez que nós temos que dominar as nossas paixões inferiores, dominar as nossas viciações, dominar as nossas iras e as preguiças, porque muitas vezes a preguiça gerada pela gera nossa má vontade, que gerando a nossa má vontade é o que nos leva à estagnação, às nossas sombras, que nos leva aos abismos e que nos leva à inferioridade. A preguiça é um dos, diria assim, dos nossos defeitos mais graves, porque a preguiça faz com que nós fiquemos na inércia, não fazemos nada, não evoluímos. O medo, nós também temos que dominar o nosso medo, dominar as coisas que nos dão medo, as situações que nos dão medo, e o orgulho ferido. Só temos orgulho ferido se nós deixamos o nosso ego dominar, nosso orgulho crescer, achar que nós somos melhores, então nós ferimos o nosso orgulho. Nós temos que dominar esse orgulho ferido, a cobiça e o amor próprio, desdenhando e ainda porfias com definida e clara fé, e mantendo a nossa fé. Então adquires aquela autoridade que vem do céu. Quando nós conseguirmos dominar a nós mesmos, dominar tudo que nos tira da condição de humano, que nos tira da condição espiritual, que nos impede da nossa evolução, esse é o domínio, nosso autodomínio, o domínio de nós mesmos. Nós vamos evoluindo. Conforme nós vamos evoluindo, então nós vamos adquirindo autoridade, que a autoridade que nós vamos adquirindo é a autoridade moral, que vem do céu. Aqui ela coloca que é a autoridade que vem do céu, é a autoridade moral, e não pode ser retirada, e que por fim fará de ti um legítimo servo do Cristo a caminho da redenção. Porque a nossa evolução, uma vez conquistada, nós não retrocedemos, nós não perdemos a nossa evolução. A evolução é uma ascendente, eu cresço, eu vou evoluindo. Não tem como eu ir retrocedendo, voltando para trás. Tudo que eu vou adquirindo de virtude, de domínio, de evolução, eu vou conquistando. E essa conquista vira um patrimônio pessoal nosso, do nosso espírito. E ele, uma vez conquistado, nunca mais nos será tirado. Aliás, é a única coisa que no mundo não é nos tirado, é aquilo que nós adquirimos espiritual, a nossa evolução. Até o nosso corpo é nos tirado, é deixado na terra. Tudo fica na terra,
Apenas o que nós levamos é a nossa autoridade moral, as nossas conquistas espirituais, o nosso espírito, as nossas experiências. Isso é o que nós levamos. E conforme nós fomos ascendendo, evoluindo, crescendo, conquistando a autoridade moral que vem dos céus, nós vamos nos tornando então legítimos servos. A caminho da redenção de nós mesmos. Que nós possamos então ficar com essa lição belíssima, domínio, que é o domínio de nós mesmos, que o nosso domínio é que vai fazer com que nós conquistemos, através das renúncias, a nossa evolução, e a nossa evolução é que vai fazer com que nós nos tornemos verdadeiros servos a caminho da redenção. Quando nós vamos então adquirindo a moral, essa verdadeira autoridade. E é isso que faz com que nós sejamos reconhecidos pela nossa autoridade moral. Essa autoridade moral, conforme nós vamos adquirindo, todos vão verificando em nós essa autoridade. É a autoridade que faz com que os espíritos mais ignorantes, mais imperfeitos, reconhecem os espíritos mais equilibrados e que estão a caminho da perfeição. Qualquer outro tipo de domínio no mundo espiritual, ele é inexistente. O verdadeiro domínio é o moral, que faz com que os espíritos mais ignorantes, inclusive, sintam-se apequenados diante da grandeza dos irmãos mais evoluídos. É essa moral que Jesus nos convida, no qual ele tinha toda a detenção, ele tinha uma moral por excelência, Jesus. E é isso que ele quer nos ensinar, a termos essa conquista, esse domínio, essa moral. Vamos fechar os nossos olhos então para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade desse Evangelho, agradecemos a equipe espiritual do SESB que nos auxiliou, aos nossos benfeitores, agradecemos a limpeza psíquica que foi realizada em nosso lar, a fluidificação da nossa água, a limpeza energética de nós mesmos, o auxílio que foi dado aos nossos animais, às nossas plantas. E também pedimos aos nossos irmãos no mundo espiritual que necessitam de oração, que necessitam de compreensão, que necessitam de amor, assim como nós, e que foram amparados, socorridos e auxiliados nesse instante. Agradecemos, Pai, pela grande oportunidade do Evangelho e que possamos realizar em nós sempre esse autodomínio para que consigamos a nossa evolução, que consigamos sair do mundo melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, Senhor. Uma excelente noite a todos, espero que todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.